bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série que eu amo, que é a série Deixa que eu leio, onde eu leio um livro e trago aqui um resumo para você colocar em prática na tua vida, na tua empresa, enfim, nos negócios, aonde você achar necessário, aonde couber os ensinamentos deste livro, você pode aplicar na sua vida. Hoje o livro que eu vou trazer, ele não serve só para a empresa. Apesar de ele falar sobre liderança, ele também serve para a sua relação com a sua família, né? Se você é uma figura de líder dentro da tua casa, dentro da tua família, este livro serve para você e vai ser um prazer enorme compartilhar todos os ensinamentos que até aqui eu aprendi com essa obra. Antes da gente continuar, eu quero te dar um aviso extremamente importante. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cássia Crispim, eu sou mentora de negócios e de finanças, tanto para pessoas quanto para empresas. Mas além disso, eu também gosto de conversar e de ouvir e de aprender com muitas pessoas. Por isso eu criei o Fala-se Podcast. Nós estamos na segunda temporada e ela vai ao ar em breve, aqui mesmo no YouTube. Então já se inscreve aqui no canal e fica ligadinho na playlist, que logo logo nós estamos em maio. No meio de junho, você já recebe os primeiros episódios dessa temporada que tá incrível e que tem gente de peso sentada aqui comigo e trazendo muitas experiências e conhecimentos, tanto para mim quanto para você. Então já se inscreve aqui. Eu vou trazer os ensinamentos hoje do livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. E, conforme nós vamos conversando, eu quero saber muito o que você está achando. Eu faço questão de responder todos os comentários. Então, por favor, comenta aqui o que você está achando do resumo deste livro e vai ser um prazer te ouvir, responder e trazer novos conhecimentos, novos insights, novas sugestões para você. E se você tiver uma dica de algum livro, eu também aceito ela. Então, é só deixar uma dica aqui que eu vou ler e vou trazer para você um resumo. Eu quero te falar um pouquinho mais dessa obra. Esse livro aqui é de James Hunter. Ele é um livro publicado, se eu não estou enganada, acredito que em 2005, 2006, deixa eu ver aqui, publicado em 2004. Eu tenho ele desde ali de 2016, 17 mais ou menos, e desde então eu leio ele todo ano. Uma vez ao ano eu faço questão de ler esse livro porque ele traz ensinamentos poderosos sobre liderança, seja qual for a área. Se for nos negócios, na igreja, em um grupo, em uma associação, enfim, em um clube, ou até mesmo dentro da tua casa, os ensinamentos que contém aqui pode ajudar você neste cargo de liderança. Vamos lá? O que mais me chama a atenção neste livro é que o autor, ele traz a essência da liderança, mas através de uma história. Então ele não traz só apenas as técnicas, as definições, nada daquele conteúdo muito denso. Ele traz uma história de um empresário, de um executivo, de um diretor executivo que precisou participar de um retiro que aparentemente era religioso, porque ele não estava performando tão bem dentro de casa. E além disso, ele começou a enfrentar problemas na empresa onde ele trabalhava como diretor. Então ele procurou esse retiro religioso para que ele pudesse se desenvolver. Na verdade, ele só aceitou o desafio deste retiro religioso porque um dos palestrantes do retiro era uma pessoa que no passado também foi um executivo, um grande executivo, e ele admirava muito essa pessoa. E quando ele soube que esse homem estaria lá, então ele aceitou ir para esse retiro. Não pela fé que ele tinha, nem por nada nesse sentido, mas porque a pessoa que era um dos palestrantes estaria lá. E aí ele se empolgou. Por que ele se empolgou com essa pessoa? Porque essa pessoa foi um grande líder antes, né, de se tornar um líder religioso. Então, ele se inspirou, né, e foi participar desse retiro e lá ele aprende sobre liderança. Então perceba que ele é um livro muito tranquilo, ele traz todo o ensinamento através dessa história, desse storytelling que ele cria e coloca ali pra gente entender mais sobre liderança. Então, vamos chamar aqui o personagem principal dessa história criada pelo autor para ilustrar todo o conhecimento dele em relação à liderança, se chama John, e vai ser assim que nós vamos falar dele ao longo desse vídeo aqui. Então vamos lá, o John viaja para um retiro porque lá existia uma outra pessoa que ele admirava muito, que se chamava, no passado, Leonard. Mas quando ele entra para esse retiro, ele não se chama mais Leonard, ele se chama Simeão. Então Simeão, que é o guia deles durante esse retiro, que ensina para eles sobre liderança. A primeira coisa que que o autor nos mostra através dessa história é a diferença entre
poder e autoridade. Então, no capítulo 1, ele já nos traz as definições. Capítulo 1 se chama definições e ele nos traz aqui a diferença entre poder e autoridade. Então, ele coloca da seguinte forma: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por ter uma posição ou força que, mesmo que a pessoa não preferisse não fazer. Ou seja, ele nos traz a diferença entre poder e autoridade dentro da liderança. Poder, então, é quando você tem uma posição que você pode exigir que as pessoas façam ou façam, mesmo elas querendo ou não. Agora, a autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade só por influência pessoal. Ou seja, elas querem fazer aquilo porque você está pedindo. Então, a primeira coisa, o primeiro insight deste livro que eu já achei extremamente poderoso foi ele trazer que um bom líder, ele sabe a diferença entre poder e autoridade e ele escolhe liderar pela autoridade. O segundo insight poderosíssimo deste livro, e que eu particularmente até grifei e adoro, porque acredito muito no poder dessas características aqui descritas, foi que ao longo do retiro, o guia, que era o Leonard, ele pede para que todos os integrantes daquele grupo fizessem uma lista do que era um líder para eles. Então eles pediram: resgata na tua cabeça um bom líder. E agora, me fala a característica dessas pessoas. E aí a lista, depois juntando de todos os participantes, ficou assim, ó: honestidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquista a confiança das pessoas, trata as pessoas com respeito, encoraja as pessoas, tem uma atitude positiva e entusiástica e gosta das pessoas. Então, a definição de líder para esses participantes é, então, todas essas características que eu descrevi aqui. Mas o melhor desse segundo insight não é isso. É quando o autor nos mostra que todas essas características são comportamento. E comportamento é uma escolha. Ou seja, nem sempre um líder ele tem o talento em ser líder, mas ele pode desenvolver uma boa liderança através dessas características aqui que ele consegue aplicar na área onde ele exerce. O terceiro insight, igualmente poderoso, ainda está no capítulo 1, que é as definições, e fala sobre a chave da liderança é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos, ou seja, que um bom líder ele sabe se relacionar com as pessoas que fazem parte da equipe. Então ele traz aqui para nós que nós devemos nos desenvolver a arte de fazer relacionamento para que possamos ser ótimos líderes. Esse é o terceiro insight, então já vai anotando aí, porque são insights maravilhosos. Um outro ensinamento que a gente vê neste livro e que eu particularmente admirei e já adotei em algumas práticas que eu já faço, já coloco aqui nas empresas, é que ele nos mostra no segundo capítulo, o nome do segundo capítulo, o título é O Velho Paradigma. Então ele nos mostra o que é a antiga liderança e qual é o novo modelo que ele defende e que por isso ele escreveu este livro, certo? Então, o modelo antigo é aquele modelo pirâmide que a gente conhece, onde no topo da pirâmide nós temos os altos presidentes, supervisores, diretores e tudo mais, e aqui na base da pirâmide nós temos o operacional, né? E quando a liderança é feita dessa forma, então há uma hierarquia que sim deve ser respeitada, no entanto também há uma distância entre o verdadeiro líder lá do topo da pirâmide e a galera da base que sustenta de fato a operação da empresa. Esse é o que ele chama de velho paradigma e ele traz em diversos exemplos no livro, que isso não funciona mais, certo? E aí ele nos mostra, depois de nos mostrar aqui o velho paradigma, ele nos mostra o novo paradigma. E eu já vou te falar como que é. Antes da gente continuar, eu quero que você já deixe aqui nos comentários o que você achou desses 4 insights até agora e já deixa a sua curtida também, porque isso é muito importante para o nosso canal. No novo paradigma, o autor defende que essa pirâmide ela deve ser invertida, de forma que no velho paradigma ela era isso daqui, e no novo paradigma ela deve ser isso daqui. A diferença aqui é claro que as necessidades não devem ser atendidas de baixo para cima, e sim de cima para baixo com a pirâmide invertida. Ou seja, muitas das vezes um grande líder que pode estar dentro do modelo do velho paradigma, ele pode estar olhando primeiro para as necessidades do alto escalão, da galera lá de cima, e depois olhando as necessidades da galera
da base da pirâmide. No entanto, o que sustenta uma empresa, o que sustenta uma operação é a base. Então a ideia é que você exerce uma liderança através do serviço, através de servir os seus liderados. Mas para isso é necessário que primeiro a gente olhe para a base, depois para o meio da pirâmide e aí, por fim, para o topo da pirâmide, porque é daqui que vem todo o sustento da empresa. Então ele inverte essa pirâmide, né, como você pode ver neste desenho aqui, ele inverte essa pirâmide e ele começa a ouvir as necessidades de baixo para cima. Então lá na pirâmide, nesse desenho da pirâmide invertida, a galera da base, agora na verdade eles estão em primeiro lugar e vale mais a necessidade dessas pessoas, porque eles performando bem, eles trazem resultado para a galera do meio da pirâmide e assim a galera do topo da pirâmide é que obtém realmente o sucesso da empresa. E o mais engraçado de tudo é que ele resume todo esse modelo do novo paradigma através da seguinte leitura que eu quero falar aqui para você, ó. Líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Então, o novo paradigma, ele é baseado em serviço. Ele defende que a base da pirâmide, que são os operacionais, eles devem servir ao cliente da empresa. Nós estamos falando de negócios aqui, mas isso serve para qualquer área que você atue como líder. Mas vamos lá, voltando para o exemplo de negócio. A base da pirâmide deve servir ao cliente da empresa. O meio da pirâmide deve servir à base e o topo deve servir o meio. Então, quando você inverte essa estrutura, todos exercem uma liderança de serviço e assim a empresa obtém resultado por completo. O próximo insight do capítulo 3, que se chama O Modelo, ele traz aqui como inverter essa pirâmide, como aplicar ela independente da área que você atua e como entender este novo paradigma, esse novo modelo de liderança. Aqui, ele defende que a liderança tem algumas camadas. Então, para você ser líder, você deve exercer autoridade. Para você exercer autoridade, você tem que aprender a servir e sacrificar por aquela galera que você lidera. E para você aprender a servir e sacrificar, você precisa entender o significado de amor. Calma, eu já vou te explicar isso porque eu também fiquei chocada quando eu li. E por último, você tem que ter muita vontade. Ou seja, ele defende que para que você possa entender o verdadeiro significado de liderança, você precisa ter vontade, primeiramente, vontade para ser líder. Esse é o primeiro passo. Quando você tem muita vontade para ser líder, você passa a entender tanto o seu cargo quanto os seus liderados, quanto a necessidade deles. Só que não é só entender, você precisa atender às necessidades. Lembra do insight agora há pouco? Ele fala que ser líder é atender às necessidades verdadeiras dos seus liderados, certo? Então não é só você entender, você precisa também resolver. E para você resolver, você precisa servir. E perceba que entre você ter vontade e você servir, precisa de um fator muito importante aqui, que é o querer servir. Às vezes você entendeu que seu liderado tem uma vontade. Às vezes você entendeu que você precisa resolver essa necessidade que ele tem. No entanto, você não quer resolver. Por algum motivo, por algum problema. É aí, nesse ponto, que entra o amor. Então ele defende que para você ser um bom líder, você precisa ter autoridade. Para você exercer autoridade, você precisa servir. Para você servir, você precisa ter o amor, porque é dele, através dele que você pega a sua vontade e transforma em serviço. Mas Cássia, peraí, eu devo amar o meu liderado? Foi essa mesma pergunta que o autor se faz no livro. No entanto, ele não diz isso. Ele até traz o exemplo bíblico, através de Jesus Cristo, que nós devemos aprender sobre o que é o amor e por que devemos exercer ele, e não que seja aquele amor de eu te amo, mas aquele amor de eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para agregar, eu estou aqui para servir, independente do que você ache dessa pessoa, do que você pensa dessa pessoa, da rixa que você tem com essa pessoa. Pegou? Penúltimo insight, e esse que talvez é o que eu gosto mais, é quando ele nos traz no livro, no capítulo 5, com o título O Ambiente, é quando ele nos mostra que, mesmo que há aquele modelo de liderança, que é liderança, autoridade, serviço, amor e vontade, lembra? Mesmo que há esse modelo, você não
faz as pessoas mudarem. Você provoca uma mudança através do teu exemplo. Ou seja, liderança também é exemplo. É o que você faz todos os dias e que traz isso para a prática no seu dia a dia para os seus liderados. Mas ele nos traz isso de uma forma muito interessante. Ele nos traz que nós não devemos forçar uma mudança nas pessoas, que nós devemos oferecer condições para que as pessoas façam as suas próprias escolhas. Ou seja, através do modelo de liderança, com exemplo e fornecendo condições, as pessoas vão mudar, provocar essa mudança nelas mesmas e atingir determinados resultados positivos através do exemplo e das condições que você está fornecendo. E aí, eu termino este insight dizendo assim, lendo assim para você, ó. Não fazemos o crescimento ocorrer. O melhor que podemos fazer é fornecer um ambiente certo e provocar um questionamento que leve as pessoas a analisarem para poder fazer suas escolhas, mudar e crescer. Ou seja, um bom líder, depois de ele estudar todo aquele modelo e aplicar isso na sua empresa, ele não aponta o dedo e provoca essa mudança nas pessoas, ou melhor dizendo, ele impõe essa mudança para as pessoas. Na verdade, ele provoca condições para que elas analisem por si só como elas podem mudar, crescer e evoluir. E o último insight que eu trago para você está no capítulo 6, no capítulo A Escolha, que ele fala que liderar é uma escolha. Você escolhe ter vontade de liderar. Você escolhe desenvolver a técnica, né? A técnica não. Você escolhe desenvolver o amor para que você possa aplicar o serviço, o sacrifício, para que isso desenvolva a autoridade e você se torne um bom líder, né? Então, tudo é escolha. Você escolhe ouvir os seus liderados. Você escolhe oferecer condições para que eles se desenvolvam. Tudo é escolha. E liderança não é diferente disso. E para fechar com chave de ouro, eu quero que você já deixe o seu like aqui, deixa para mim todo o seu feedback em relação a este vídeo, a esse livro, a este resumo, que é um prazer te ouvir. Se você quiser também me sugerir novos livros, vai ser um prazer enorme ver qual livro você me sugere. E para finalizar, eu quero trazer para você aqui que no último capítulo, no capítulo 7 do livro, o autor traz que quando você faz tudo isso, quando você aplica todo esse modelo e oferece condições e escolhe ter essa vontade de se desenvolver e desenvolver a tua equipe, você recebe uma recompensa. E a recompensa é que eu grifei essa frase porque me tocou demais quando eu li, que diz assim, ó. Nós não vemos o mundo como ele é, nós o vemos como somos. Ou seja, a recompensa é o impacto que você deixa na vida das pessoas que você lidera, na sua vida e principalmente quando você deita a cabeça no travesseiro, quando você se olha no espelho e sabe exatamente aonde você está indo, o que você tem se tornado e qual o exemplo que você tem deixado através da liderança. E aí, o que você achou desse livro? Você curtiu? Eu particularmente adoro, é um dos meus livros preferidos, leio todo ano, mas eu quero saber o seu feedback, já deixe seus comentários. E você já sabe, né? Independente do livro, independente da estratégia, independente da técnica, não tem segredo, só existe uma forma de você conquistar aquilo que você almeja. Levanta e faz. Vambora.